Está começando o nosso primeiro podcast, que até o momento dessa gravação não tem nome, só que todos os ouvintes já sabem o nome, porque está no título. Meu nome é Felipe Melo e eu me juntei com Lucas Figueiras e Samuel Dantas para falar sobre joguinhos. O programa de hoje vai ser sobre Android, Harry Potter e hype. Eu queria falar um pouco do projeto, entre aspas, né, desse podcast, de onde saiu a ideia, do que a gente quer fazer com esse podcast. A ideia veio de mim, porque eu sempre gostei de produzir conteúdo, sempre tinha essa vontade de produzir conteúdo, independente qual seja em texto ou vídeo. E eu vi no podcast uma oportunidade simples, entre aspas, e de fácil compartilhamento com o pessoal, né? Além disso, eu vi também que não tinham muitos podcasts daqui da minha região, né, que é o Nordeste, muito menos podcasts de games saídos daqui. Então eu juntei a minha vontade de produzir conteúdo com esse fato, né, que a gente não vê muitos podcasts saindo daqui, e resolvi chamar esse povo para gravar comigo. Eles aceitaram bem rápido e é isso. Esse é o projeto. No futuro a gente pretende fazer mais podcasts, melhorar a qualidade, quem sabe um site, a gente vai vendo ainda. E se você chegou nesse podcast, comenta aqui nesse post. Eu não sei onde ele está postado ainda, mas independente de onde seja, comenta aí como você achou a gente, se foi por link, se a gente que passou pra você. E é isso, eu gostaria de saber como chegaram até aqui. O tema do nosso primeiro podcast vai ser a E3, né? Questão de rumores e expectativas que a gente tem nos anúncios. Mas antes, a gente vai falar um pouco do que a gente tá jogando atualmente. Como a gente tá gravando esse podcast no dia 25, acabou de lançar o Detroit do Become Human e eu peguei ele no lançamento e eu tô jogando, acho que eu tô com umas 5 horas de jogo, né? É complicado falar dele porque ele é um jogo de escopo, não é todo mundo que gosta de jogar esse tipo de jogo que a Quantic Dream faz, que a galera chama de filme interativo, de jogo interativo, não? Filme interativo, que a galera fala, mas eu gosto, e o que o jogo se propõe a fazer, ele executa muito bem. O único problema que eu tô vendo no jogo são as partes meio Batman, sabe? São as partes de detetive, que eu acho que são meio monótonas, mas eu acho que isso faz parte do que o jogo quer fazer e do que ele quer passar, né? Você falando sobre a Quantic Dreams me lembrou que por uma época no PS3 eu jogava muito aquele jogo da Quantic Dreams que basicamente tipo popularizou esse conceito, né, de filme interativo. Uhum. E o que eu gostava muito desse jogo era justamente o que tu tá falando, da variedade de escolhas que tu pode fazer. Tipo, Heavy Rain tinha inúmeros finais e tinha várias situações que tipo, o que pra mim foi muito incrível sobre esse jogo era um conceito que pra mim eu nunca tinha visto num jogo que nem esse antes, que era de protagonistas que podem morrer, sabe? E que isso se encaixa na narrativa. Eu acho que isso é interessante. Eu não sei se Detroit é assim também. Eu também não sei, né, porque eu tô com relativamente poucas horas de jogo ali, mas o que eu tô vendo é que tem realmente uma variedade de escolhas, e diferentemente de muitos outros jogos, a gente consegue ver as consequências das escolhas, né? Se a gente pegar um Beyond Two Souls, ele tem milhares, que também é da Quantic Dreams, milhares de escolhas, mas final, se eu não me engano, ele tem 4 finais por aí, sabe? Então você tem várias escolhas, mas você não vê isso sendo moldado no final. Um exemplo que eu acho que é pior que o Beyond Two Souls é o Life is Strange, que se você for ver, ele tem 2 finais possíveis, sabe? E isso me broxou. Não, e o pior de Life is Strange é que os 2 finais são baseados na última escolha que você faz. Exato. Ou seja, tudo que tu decidiu antes não tem relevância. Isso é foda, amigo. Isso lembrou também de Destroyed, que eu já falei. Mas que, tipo, Destroyed só tem
dois finais que se baseiam na... Como é? Nas, tipo, em quantas pessoas você mata e na sua agressividade durante o jogo. Mas, tipo, o negócio de Stranded é que as suas escolhas, o especial delas não são, tipo, as implicações que elas fazem na história, mas sim na própria jogabilidade. Porque, tipo, dependendo do seu nível de agressividade, vão tendo mais guardas durante o jogo. E também, se você tem uma mecânica do jogo que é a praga, que tem ratos que eles se alimentam de cadáveres. E tem meio que uns zumbis assim, que também são que são causados por essa praga. E aí se você matar muita gente e deixar muitos cadáveres, vai aumentar essa quantidade de zumbis e a quantidade de ratos que eles também lhe atacam. E eu acho isso legal, assim, que tipo, as suas escolhas mudam o seu próprio modo de jogar. E em um jogo tipo Life is Strange, que é literalmente só história assim, aí fica mal pro jogo. Não, é exatamente isso, tipo, é um conceito relativamente recente, né, no mundo dos jogos, um jogo muito pesado na história e na escolha, mas eu acho que isso é a alma do jogador determinar como vai ser o seu jogo, uma simulação da vida real, como se fosse. Eu acho que isso é muito interessante e é um conceito que só tem que expandir, não tem nada a se consertar sobre isso no momento. Sim. Outro problema que eu vi no jogo, não é bem um problema e também não tem muito a ver com o jogo em si, mas eu acho que foi o hype colocado em cima do jogo, né? Porque a Quantic Dreams tem esse histórico, então quando eles anunciaram a gente vai fazer outro jogo e vai ser esse estilo de jogo tipo Heavy Rain e o Beyond Two Souls que a gente já fez, colocou muito hype em cima da empresa porque ela já tem experiência, entre aspas, de fazer esse tipo de jogo. E não me entendam mal, o jogo ele entrega o que ele quer, mas pelo hype eu achei a narrativa dele meio fraca comparada ao que a gente esperava depois desse hype todo. Mas o jogo é muito bom, pretendo terminar e quando eu terminar eu falo no próximo podcast. Um dos temas desse podcast, né, que é o hype, só um comentário sobre isso. Uma das minhas franquias favoritas, eu acho que foi um dos jogos mais recentes que sofreu com hype, que tu tava falando, foi Fallout 4. Eu acho que Fallout 4 foi tipo... Eu pessoalmente caí na trap do hype, que a Bethesda sempre entrega pra gente. Tipo, eu acho que é por isso que Elder Scrolls 6 tá demorando pra sair, porque tá tanto hype por cima, por causa de Skyrim, que foi basicamente um jogo perfeito, que Bethesda tá com um cagaço, tá ligado? De fazer um novo jogo. E porque eles viram o resultado de Fallout 4, que sinceramente, tipo, eu sou muito fã de Fallout. Aí eu esperava o Fallout 4 ser tipo a mistura perfeita, Fallout 3 e New Vegas, tá ligado? Jogabilidade boa e história do caralho, várias escolhas, não sei o que. E assim, foi muito bom, mas não é o meu favorito da franquia, entendeu? Uhum. E o hype fez muito pra danificar essa imagem que eu tinha sobre o jogo. Falando de hype, e hype tem a ver com amor, e amor é o que muitas pessoas sentem por Harry Potter. Samuel, me diga o que você anda jogando esses dias. Não, pô, deixa eu dar um contexto pra essa história. É porque, assim, antes de a gente começar o podcast, a gente já tava falando sobre, tipo, quais jogos que a gente tá jogando atualmente, pá. Aí eu comentei que eu tava jogando o jogo mobile Hogwarts Mystery Harry Potter, jogo de Harry Potter, tá ligado? Pô, tipo, as pessoas pagam, elas cagam muito, nos jogos mobile. Porque eu admito, Candy Crush, pá, tipo... Cagou com a imagem do jogo mobile. Mas esse jogo é muito legal, certo? Tipo, entendo. Tem um contexto pra gostar dele, que é tipo assim, ele é diferenciado, E tipo, ao invés de ser só aquela história, tem aquela coisa de espera, porque, pô, o jogo de graça, né? Tem que esperar 1 hora assim pra fazer um negócio, pra pessoa comprar dinheiro com gemas. Todo mundo sabe essa história, microtransactions. Mas de qualquer jeito, no jogo tem várias coisas diferentes pra tu fazer. Tu tem que ir pras aulas, tu tem que conversar com seus amigos, assim. E ó, uma coisa que a gente tava discutindo hoje, hein? Escolhas. No jogo tem muitas escolhas para ser feitas. Tipo, qual casa você quer ir, que é muito importante pra história.
E... Só interrompendo aqui rapidinho, você pode escolher a casa que você vai no jogo? Não, eu sei, é tipo... Tem a cena do chapéu que escolhe qual casa que tu vai, aí tu escolhe pá. Mas é muito fanservice isso, certo? Tipo, qual seria a alternativa? Botar um questionário assim pra ver qual era a tua casa. Se bem que isso existe também, mas isso está divergindo do ponto. Vamos voltar a falar do jogo Harry Potter Mobile. Então, tipo... Conte mais sobre esse jogo, Samuel, que ele parece muito Está interessante. muito interessado. No jogo, não- você tem várias coisas pra você fazer. Você pode falar com seus amigos, você pode ter aulas sobre os feitiços diferentes, e quanto mais você aprende os feitiços, por exemplo, feitiços de agressividade, feitiço de desarme, Rictus Sempra, você pode usar eles no meio de uma batalha. Você pode desafiar os seus amigos e seus inimigos, que por sinal tem um inimigo muito filha da puta nesse jogo, que ela fica falando merda de você o jogo inteiro, dá vontade de dar um murro na cara dela. Aí você tem como ter duelos com ela, o que é uma grande vantagem pro jogo, pra mim, pelo menos. Alô? Oi. Sei lá, eu tô te ouvindo, Terminou? não sei, Samuel. Eu parei de falar, man. Era pra alguém falar alguma coisa, comentar alguma coisa. É porque, assim, não tenho o que comentar muito desse jogo, cara. Mas me diz, quais são as mecânicas, como é que ele funciona? Não, assim, eu achei bem diferenciado da história que você meio que vive a vida do cara, realmente, tá ligado? Tipo, o protagonista, ele tá sofrendo uns problemas assim, porque ele foi entrar na escola, mas o irmão dele é feito um criminoso, ele desapareceu, que ele tentou descobrir os segredos da escola e pá. E aí você tem que sofrer com esse dilema, tipo, como reagir? Aí você pode escolher 3 opções: reagir com empatia, reagir com coragem ou reagir com inteligência, entendeu? Pra algumas escolhas assim, pá. É interessante, tem certos elementos de RPG, o que me atrai bastante, é que eu sou um paga-pau de RPG. É tipo como funciona as escolhas do Horizon Zero Dawn, não sei se tu viu, né? Eu não sei, mas... Pronto, Mass Effect. É parecido com Mass Effect. Você tem os diálogos e tem as opções pro diálogo, tipo, o que você quer falar. Aí tem essas opções que você vai upando o seu nível de empatia, coragem, e você vai dizendo elas de acordo com quão altos seus níveis são nisso, tá ligado? Aí você pode desenvolver esses níveis na escola e nos duelos. É um jogo interessante, realmente é interessante. Tem muito que se absorver dele. Tem algum outro jogo mobile assim que dê pra comparar com ele ou não? Porque, tipo, o jogo mobile é famoso ultimamente... como é? Por copiar dos outros, assim, tem gêneros bem definidos. Ultimamente estão lançando mais jogos pra mobile, né? Lançou aquele jogo brasileiro Dandara, jogos indies estão saindo bastante pra mobile agora, Não, com história e tudo mais. Depois... Saiu The Walking Dead, na época saiu, né? Então, depois do hype do Candy Crush, e ó, falando de hype de novo, esse tema tá forte nesse podcast. Do Candy Crush, do Clash of Clans, eu acho que o mundo mobile dos videogames tá cada vez crescendo mais. E quem não tem um celular hoje em dia, né? Eu acho que é tipo, das plataformas que existem, é uma das mais acessíveis pra gamers casuais. Aí as pessoas estão investindo muito nesse universo. claro. Eu acho que essa é uma das E eu justificativas. acho que foi daí. E eu acho que foi daí também que saiu o Switch, né? Porque pensando no sucesso dos smartphones, a Nintendo chegou, deu uma olhada e desenvolveu um software que meio que integra isso, né? Que pega essa portabilidade e pega também um certo hardware mais potente e joga na mão do jogador e fez esse sucesso todo que a gente tá vendo aí. A Nintendo precisava inovar pra recuperar do Wii U. Precisava, realmente. Ela deu fez o protótipo ali com o Wii U, né? E depois lançou o série. Só lembrando aqui que... Só para os ouvintes lembrarem desse momento em que Samuel comparou o jogo mobile de Harry Potter com Mass Effect. É muito parecido, Só pô. pra lembrar isso aqui. Existem elementos que são similares. Ele deve estar falando de mecânicas que parece com o do 1, mas a qualidade deve ser a do Andromeda. É o quê? Ele deve estar falando de elementos do primeiro, mas a qualidade do Andromeda. Ele deve estar falando do ótimo jogo que é Mass Effect Andromeda. Ué, fantástico, fantástico. Bastante semelhante com esse. Os gráficos naquele jogo são ótimos. Eu imagino que Mass Effect Andromeda daria um bom jogo mobile.
do jeito que tá a situação hoje em dia. Pode ser, possível. Ai, E Lucas, o que é que tu tem jogado ultimamente? Recentemente eu comprei meu Nintendo Switch, assim que eu fui viajar e eu consegui comprar sem gastar um rim. Aí eu tô jogando muito Breath of the Wild. Eu joguei Mario Odyssey, mas como é? Agora que eu já zerei, jogar Zelda é melhor, assim, é maior o jogo. E no PC, no meu aniversário, um amigo meu me deu Shovel Knight de presente. E eu não parei de jogar desde então. E é muito bom. Fortnite Tô, é absurdo. tô zerando algumas vezes aqui. Eu, inclusive, estou jogando Shovel Knight no momento da gravação desse podcast. Tu tá jogando Breath of the Wild, certo? Certo. Tu acha que ele mereceu o Game of the Year ou... Sim, é tipo, pra mim, no Game of the Year, eu só tinha jogado o. Como é? Quais foram esses? Foram o Breath of the Wild, Mario Odyssey, PUBG, por sinal, não devia nem estar ali na lista porque ele não lançou. Não devia, não devia, de jeito nenhum. Caralho. Puta que pariu. Ok, isso De dá outro jeito podcast, nenhum. certo? Quando eu vi Vamos isso manter no as calmas podcast aí. inteiro, jogos merda que foram indicados a Game of the Year. Esse é o podcast. Muito bom. Que A pariu, gente faz eu fiquei depois. muito puto. É tipo, o problema não é nem que PUBG seja um jogo ruim, eu até gosto dele um pouco. Mas tipo, ele não lançou, tá ligado? Como é que ele vai concorrer ao jogo do ano se ele não lançou? É muito zoado isso. Complicado. Eles Não, estavam com você medo vê- do. Com medo você- do hype morrer antes do jogo lançar de verdade, assim. Você vê Que é o que vai como acontecer. tinha uma ausência de jogo decente. Já lançou, não? Eu não sei. Lançou. Lançou. É. Sei lá. Tipo. Ele só ficou famoso por causa de streamer, assim. Eu lembro que quando eu tava. Como é? Eu tipo abri minha Steam um dia, aí tava lá, PUBG, não sei o que, eu fiquei tipo, que porra é essa? Eu não vejo Twitch normalmente. Aí eu não sabia o que era. Aí eu tava lá, de boa assim. Aí tinha PUBG. Aí tipo, toda vez que eu abri a Steam aparecia uma merda de PUBG, assim. Aí de repente eu vejo, não pô, PUBG é o jogo mais jogado atualmente. Eu fiquei tipo, é o que, porra? O que é que você tá fazendo aí? Mas é. E PUBG voltou. Não, PUBG não merecia jogo do ano, só porque ele decidiu começar a moda de Battle Royale, assim. Só por causa disso já não merecia. Não, Já não a gente merece fala disso, a gente fala PC de disso em outro ninguém. momento. Velho. Merece Todos os jogos 3 que horas de estão conversa, essa porra desse Fortnite. Já dá dois podcasts diferentes. Um é. Como é? Pre-order e essas merdas. Battle Royale. E outra é Battle Royale. Ah, não. Muito tenso. Samuel ia falar ali que você vê o que a falta de jogo bom faz. Mas porra, no ano de Nier Automata, Tinha Persona 5. Porra, Qual, muito jogo podia ter tinha entrado Destiny ali. 2, eu acho que seria o próximo Destiny a 2 entrar. também. Enfim, Breath of the Wild ganhou o jogo do ano, ainda bem, em relação a PUBG no caso. Mas eu não joguei os outros jogos Na época. na época e. Como é? Mas agora que eu joguei, eu considero que Mario Odyssey ele provavelmente teria ganhado, eu votaria nele, sendo que como ele só tinha lançado uma semana antes da votação, não tinha como ter certeza ainda. Então eu acho que Breath of the Wild mereceu sim o jogo do ano. Eu E também concordo. que pra, tipo, Persona 5 pra ganhar o jogo do ano, quem votasse tinha que jogar Persona 5 e nem todo mundo tem 200 horas sobrando pra jogar aquela porra daí. Porque, É verdade. se eu não me engano, são 100 horas de main quest, né, ali, então... Caralho, man. Uma coisa que eu tenho dúvida, assim, é que os outros jogos de Persona, eles são tão grandes quanto o 5 ou esse é o primeiro que tem uma proporção tão absurda dessa? Bom, falando com o pessoal que já jogou Persona, eu soube que é grande também, mas esse daí foi absurdo, sabe? Foi bem mais, assim. do que a- É impressionante um jogo como tipo, os únicos jogos que normalmente tem horas tão grandes assim são os jogos online mesmo, competitivos ou roguelike. E Persona 5 não é nenhum dos dois que consegue essa proeza aí. Então é interessante, mas Breath of the Wild eu acho que mereceu sim.
Então, a primeira conferência vai ser a da EA no sábado, dia 9 de junho. Ela faz tempo que ela não participa da E3, né, de uma conferência de peso. Só que dessa vez ela pode trazer mais informações do Aten, né? Que é o jogo que ela lançou um trailer lá que deu o que falar, todo mundo tava falando daquele trailer por causa da fluidez do jogo. Ela já confirmou que o jogo só vai chegar em 2019, o que me deixa pensativo, porque um jogo com aqueles gráficos, com aquela fluidez, eu não acreditaria que viesse para essa geração. Em 2019 eu creio que ainda vai ser essa geração, né? Eu creio que seja, porque eu acho que a Sony não vai anunciar um PS5 como tá todo mundo dizendo. Ela já confirmou que não, mas eu tô curioso pra ver, porque se ela conseguir entregar aqueles gráficos e aquela fluidez, eu bato palma de pé pra ela, sabe? Porque é absurdo. Não, realmente, né? E aí não tem muita dessa fama de ser muito respeitosa com os seus clientes, né? Com os seus consumidores. Sim. Então vamos ver como é que dá isso aí, né? Mas se você parar pra pensar, em questão de gráfico, o Battlefront 2, que ela teve certos problemas com microtransação, os gráficos do jogo são realmente incríveis, né? Então, Mas, pelo tipo, menos nisso eu nunca E decepciono. considerando esse tipo de jogo, eu ficaria mais preocupado se fosse alguém como a Ubisoft fazendo assim. Que provavelmente o jogo não ia nem conseguir rodar direito assim de tanto bug. Mas com a EA, o problema é só, tipo, só vai ser suas práticas de mercado duvidosas, assim. Mas o resto provavelmente vai ser de boa, eu espero. eu não sei se vocês viram, mas Battlefront 2 fez com que microtransações em jogos fossem consideradas gambling. Ah, eu Pra quem vi não isso. sabe, é jogo de aposta Não, em alguns países. Foi o que eu esperava. Absurdo, tá ligado? Apesar da Steam já fazer isso por muito tempo já, né? Com CSGO. E TF2 também. TF2 hoje em dia já TF2 tá... é mais recente, né? Com os chapeuzinhos e pá. Exatamente. CSGO já é tradicional, velho. CSGO é quase um mercado paralelo às skins. Além do Aten, ela provavelmente vai trazer mais algum título do seu projeto de games independentes, que trouxe a Way Out e o Fe, né? Não sei se vocês viram esse jogo, é um jogo indie muito bom. E além disso, vai trazer os clássicos, né? FIFA 2018, NBA Live 2018, Maiden 2017. 2018. 2019, não. 2019, isso. Porque a cronologia EA não de tem- esportes, ninguém entende. É muito difícil. É. A EA também não teve nenhum lançamento pra franquia Battlefront no ano passado, então pode ser que ela traga alguma coisa aí, alguma novidade, porque ano passado só teve DLC, né? E ela gosta de lançar Battlefront e a rodo. No domingo, dia 10, às 5 horas, a Microsoft, que vai ter sua vez na conferência. E ano passado, ela mostrou o Xbox One X, que é o considerado o console mais poderoso atualmente. Mas esse ano provavelmente não vai ter nenhum console novo. E não se sabe muito o que esperar de jogos. Provavelmente ela vai falar sobre o PUBG, que tava para o Xbox no caso, que ele tava nojento há alguns meses atrás. Era tipo pior que GTA San Andreas, assim, não tinha nada renderizado. Então vamos ver se eles Tava horrível. conseguem anunciar Eu alguma... não sei se vocês viram, eu não sei se vocês viram um vídeo que era um cara que ele não conseguia achar a porta da casa porque não tava renderizado. Tá que pariu. É tipo um bloco. Eu não sabia que tava nesse nível, man. Tava muito feio. Tá, tipo, literalmente, tipo, você, normalmente, pra quem joga PUBG, ou quase qualquer jogo assim, você abre o jogo, e aí tá tipo, tem nada renderizado, e aí vai carregando o jogo. Sendo que no Xbox se esqueceu de carregar assim, só não tem nada renderizado mesmo. É muito feio. Mas enfim. PUBG, vamos ver se dá alguma melhora para o console. E tem isso que tem de especulação, mas temos
teve o vazamento do Walmart, que foi o maior que teve pra esse ano, que, meio que vazou diversos jogos de várias empresas, e se for verdadeiro, vamos ter o novo Gears of War e o novo Forza Horizon. Mas, Detalhe pro Forza Horizon que lá na lista tava falando Forza Horizon 5, mas nem lançou 4 ainda. Né? Pra você ver como a lista tá Isso é daquele confiável, jeito. muito confiável. daquele pique. O que a gente aqui do podcast acha, pelo menos eu e falando com o Pedro, ele também concordou. Pedro não tá aqui, só pra deixar claro. É que a gente acha que Halo ainda sai antes de Gears of War, né? Porque o último jogo que a Microsoft lançou dessas duas séries foi o Gears of War 4. Então, se for seguir o que ela vem fazendo, eu acho que antes vai vir o Halo 6, né? Falando em Halo, teve uma polêmica recentemente, que saiu um mod de Halo 3 Online. O Halo 3 Online era um jogo que só ia ser lançado na Rússia, ia ser de graça, e como o nome diz, ia ser um Halo 3 Online. Mas o projeto foi cancelado. E aí algum maluco aí conseguiu pegar o arquivo do jogo e conseguiu botar ele pra rodar no PC normalmente e disponibilizou aí. E a Microsoft, ela tá loucaça com isso, porque tipo, meio que roubaram o jogo deles, sendo que o jogo não ia sair de qualquer jeito. Aí tá um rolo assim, e tipo, eu joguei um pouco, foi bem difícil de achar o arquivo porque a Microsoft tava derrubando tudo. E a pior parte que eu achei é que quem fazia stream e vídeo sobre o jogo tava tudo levando flag, tava tendo que remover as streams dos vídeos. E tipo, tava muito retardado. E sendo que tipo, desse negócio de Halo, eles podem ter uma resposta a isso nessa E3. Mas, tipo, um jogo de graça pra PC, tá? Tipo, eu não lembro qual foi a última vez que a Microsoft se importou em jogos pra PC, assim. Então, não tem muita esperança quanto a legalizarem o jogo. Mas a chance de ter Halo na E3 é relativamente alta. Também acho. Vale lembrar também, né, que ela falou no Twitter, se eu não me engano, ela fez um anúncio aí que a conferência dela vai durar 2 horas, né? Então é possível que tudo isso que a gente tá falando aqui seja verdade. Pode ser que venha um grande lançamento de Gears, um grande lançamento de Forza Horizon, ou um grande lançamento de Halo, ou os três, se ela meter o louco aí. E pode vir muita coisa boa aí, né? Porque o que a Microsoft é mais julgada é pela falta de jogo e ela pode estar querendo responder isso aí. Samuel, fale-nos da Bethesda agora. Tô vindo aqui na pós-edição, antes de Samuel falar da conferência da Bethesda, para dizer que já foi anunciado que a gente vai ter um novo Fallout na E3, já tem até teaser, o nome é Fallout 76 e lá no nosso Twitter tem um vídeo informativo sobre isso, então vai lá conferir e é isso. Muito bem, a da Bethesda vai ser no mesmo dia, 10 de junho, às 10h30 da noite. E não tem muita informação sobre o que vai acontecer no palco da E3, mas tweets recentes dão a ideia de novidades sobre Fallout. E levando que o último jogo da série foi lançado em 2015, existe a possibilidade de que tenha um novo Fallout. Interessante é que saiu na lista lá do Walmart o Rage 2, né, que quando saiu a lista e a galera viu o Rage 2 começou a rir, né, ficou tirando onda porque era um jogo que ninguém esperava, porque foi um jogo que não fez tanto estardalhaço, né, no Xbox 360 e tal. E todo mundo viu o Rage 2 e usou o Rage 2 como um ponto para dizer que a lista era falsa porque não fazia sentido. Só que foi confirmado pela Bethesda e ela fez o anúncio oficial do jogo fora da E3. O que nos faz pensar que ela tem muita coisa guardada para E3. Porque se ela deixa de fora um Rage 2 assim, que querendo ou não vai ser um jogo grande,
abre espaço pra a gente especular que vai vir um jogo grande, né? Pode vir aquele novo RPG que eles estão fazendo, Não, que vai ser no espaço, né? Que teve um certo rumor aí. Existe esse jogo do RPG do espaço que eu sinceramente tô bem esperançoso, porque a Bethesda não decepciona em questão de RPG de primeira pessoa, mas eu teria uma maior esperança por um novo Elder Scrolls, ao invés de um novo Fallout, talvez. Sim. Porque Fallout 4 ainda tem muito a se desenvolver. E talvez um Elder Scrolls de lançamento de console mesmo, tipo, desconsiderando o online, um Elder Scrolls 6 para ser uma sequência Skyrim, apesar de eu ser mais uma fé, um desejo meu, do que uma especulação que eu apostaria, assim, dinheiro naquilo, sabe? Mas eu pelo menos tenho esperança que em algum momento nesses anos recentes vai lançar finalmente a sequência que Skyrim tanto merece. É verdade. E eu acho que é uma possibilidade, até porque todo mundo ia comprar, tá ligado? Não, com certeza. Depois de um Skyrim, o que a Bethesda soltar, que tiver o título Elder Scrolls, a galera compra. É tipo o Elder Scrolls Online. Mesmo sendo aquela merda, sem ofensa pra quem joga, muita gente comprou, tá ligado? Muita gente joga até hoje porque tem o nome Elder Scrolls e embaixo tem Bethesda, sabe? Então, o que ela lançar... E é vale um lembrar universo outra muito coisa grande. também, que tipo... Dá pra... Eita, fodeu. Mas enfim, vale lembrar também que o Skyrim é tão absurdo como jogo que, tipo, normalmente as pessoas tendem a ver o título mais recente da série pra comparar ao próximo. Mas tá todo mundo, tipo, se for um Elder Scrolls, todo mundo tá hypado por ser uma continuação de Skyrim. E desconsidera totalmente o online, assim. Que podia, tipo, ninguém acha nem a possibilidade de ter alguma coisa parecida com o online, que vai ser anunciado depois. Não vejo muita esperança pra Bethesda em outras regiões, assim, outros gêneros de videogame, sabe? Não vejo muita. Na segunda-feira, dia 11 de junho, lá para as 2 da tarde, a Square Enix vai fazer a sua conferência. Confirmado, vai ter o Kingdom Hearts 3, que já tem gameplay, a galera já foi lá jogar, a galera da IGN Brasil mesmo já foi lá jogar. Inclusive, deu uma polêmica porque mandaram Bruna Perilhas, não sei se vocês conhecem, é uma jornalista da IGN que até já entrou em treta com Danilo Gentili. E é grande. E aí... mandaram ela, né, que ela era representante do Brasil, lá na IGN Brasil, que ela ama o jogo, eu tenho a oportunidade de conversar com ela no Twitter, ela realmente ama a série Kingdom Hearts, e aí deu uma treta, porque tinha gente meio com dor de cotovelo que queria ir, que disse, eu merecia mais e tal, outros jornalistas, sabe? Essa tretinha aí entre jornalistas é complicado. Mas, além do Kingdom Hearts 3, vai vir o Final Fantasy VII Remake, né, que a gente espera que venha, né, porque já faz tanto tempo que ele foi anunciado, ambos os jogos na verdade, até o Kingdom Hearts 3 e o Final Fantasy Remake aí já fazem muito tempo que foram anunciados, e além desses dois que são os principais, pelo menos na minha opinião, tem também o The Avengers Project, Shadow of the Tomb Raider, que chega ainda esse ano. Tem aí um Dragon Quest que saiu na lista do Walmart, Left Alive, que foi anunciado na Tokyo Game Show, e tem também a especulação de um Life is Strange 2, que eu não sei como vão fazer isso, velho. Eu não sei. Poxa, tipo... Vão inventar uma nova Max, outra timeline, como é que vão fazer, sabe? Tem a possibilidade... Sobre esse tema em si, eu tava pensando que lançaram a DLC, né, pro Life is Strange, aquela que fala sobre a amiga de Max e sobre o passado dela com outra menina e pá. Pra não entrar no âmbito de spoilers, ela basicamente fala sobre acontecimentos do passado, antes do jogo. E essa DLC mesmo recebeu muitas críticas, porque é o mal da prequel. Se você for fazer uma prequel, seja lá do que for, que seja muito bem planejada, porque senão não vai ter surpresa, não vai ter tensão, não vai ter drama, porque você já sabe o que vai acontecer. E foi por esse mesmo mal que aconteceu. O jogo, tão conhecido pela história, pela sua narrativa pesada e revelações como Life is Strange, acabou
caindo de costas pela DLC, que foi muito fraca. Faltou muito disso na narrativa da DLC. Aí talvez eles estejam pensando em revelar alguma coisa sobre Life is Strange 2 pra retomar esse fogo que as pessoas tinham assim bem no comecinho do lançamento do jogo. Na segunda-feira, dia 11, lá para as 17 horas, a Ubisoft vai fazer a conferência dela. Só que antes de comentar sobre o que a gente pode esperar dela, ela já fez um review no YouTube de praticamente tudo que ela vai anunciar. Ela já confirmou o Beyond Good and Evil 2. Ela disse que vai falar sobre For Honor, vai falar sobre Skull and Bones, Starlink Battle for Atlas, que eu não sei o que é, Tom Clancy's The Division 2, que me deixa com uma dor no coração, porque eu lembro que eu fiquei meio hypado pra The Division e, né, sabemos o que aconteceu. E ela confirmou também Transference. Eu acho que ela fez isso por causa da lista do Walmart, né. Uma coisa que ela não confirmou, só que a gente tem quase certeza que vai aparecer, é um novo Splinter Cell, né, porque o Sam Fisher, que é o dublador do Splinter Cell, apareceu no Ghost Recon Wildlands, e ele não iria se prestar a ir lá na Ubisoft pra dublar um personagem rápido ali de Ghost Recon, sabe? Então, eu acho, a gente especula fortemente que vai ter um novo Ghost Recon. E Watch Dogs 3 também é uma aposta aí, já que o segundo game foi um grande sucesso. E levando em consideração que ela anunciou tudo isso, por fora da E3, ela tem que trazer alguma coisa mais forte na E3, né? Então acho que faz sentido esses grandes lançamentos aí da Ubisoft. Só corrigindo aqui, eu falei que Sam Fisher era o dublador, mas na verdade ele é o próprio personagem, desculpa aqui o erro. Só que como foi com o dublador original do Sam Fisher, a gente especula fortemente que vai ser realmente um novo Splinter Cell. Agora, falar aqui da Sony, né, meu coração chega a disparar. Vai ser na segunda-feira, dia 11 de junho, às 10 horas da noite. Então, o que esperar da Sony é que vai ser foda pra caralho, brincadeira, mas a gente sabe que a E3 pra Sony é uma incógnita, porque logo depois da E3 vem a PlayStation Experience e ela sempre guarda as coisas principais pra PlayStation Experience, mas o que a gente espera dessa E3 é que eles mostrem o que a gente quer ver, né? Que eles mostrem mais Days Gone, mostrem Kojima e o Kojima Studio já confirmou que vai ter um trailer novo de Death Stranding, então a gente pode esperar aí Guilherme Del Toro e o bebezinho chupando o dedo na garganta do Barry do Walking Dead novamente. Não, a gente pode esperar o lançamento, mas não pode esperar muita coisa do jogo, né? Porque sinceramente, do que já foi revelado é difícil determinar. Inclusive, isso do Death Stranding, assim, do Kojima, é absurdo, assim, porque, tipo, vamos combinar que Kojima não é qualquer um, certo? Eu tenho medo dele fazer uma obra de arte, assim, com esse jogo, sendo que ninguém entender, porque é muito pra frente, para as nossas mentes compreenderem. Porque agora que a Konami, demitiu Kojima porque o jogo que ele queria fazer ia ser muito caro. Aí não tem como ter noção do que vai ser esse jogo. Não, com certeza. Kojima sem limites é uma incógnita completa. E eu acho que a Kojima Productions devia comprar os direitos de Metal Gear, porque puta que pariu que foi aquele jogo. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Novo tema de podcast, jogos absurdamente ruins. Porque puta que pariu. Aquele jogo ali não tem condições. Né? Continuando na Sony, a gente espera ver Spider-Man da Insomnia, que já saiu data de lançamento, se eu não me engano, chega lá pra agosto, não lembro, mas chega esse ano ainda. E Ghost of Tsushima, é um nome bem ruim de falar, que se passa no Japão feudal, e novidades também sobre Shenmue 3. Ainda há esperança sobre um novo Devil May Cry. Inclusive, essas esperanças foram enaltecidas
pelo dublador do Virgil, né, que é o irmão do Dante, que ele soltou ali umas indiretinhas no Twitter e tal, e deixou a gente, deu umas dicas aí que realmente a gente vai ter um novo Devil May Cry ali na E3 desse ano. Falando da Nintendo, vai vir o maior fanboy da Nintendo que eu conheço nesse mundo. Lucas, fale da Nintendo. Eu só queria avisar que eu não sou fanboy da Nintendo. E pra mim a única coisa que a Nintendo faz de boa é jogo e o Switch. Porque o resto, tipo, desconsiderando sua importância histórica assim, vamos combinar que a Nintendo como empresa é uma merda. E. Ela é bem fechada, Principalmente ela é pro brasileiro, né? Pois bem é. fechada. E. Como é? Tipo, se mudasse totalmente a administração dela, só deixasse os caras que produzem jogo mesmo, ia ficar uma beleza. Mas, enfim, a Nintendo, ela teve E3, mas recentemente teve o Nintendo Direct, que é o seu. É tipo uma pequena stream do YouTube que anuncia jogos. Tem o propósito de falar jogos, é uma mini conferência da Nintendo. E na última eles anunciaram Smash Bros. Num trailer absurdo e que deixou. Olha o fanboy falando, olha o fanboy. É fanboy demais, man. Eu fiquei hypado. Mas tipo, se você ver vídeos na internet assim dos caras reagindo ao anúncio de Smash Bros, meu amigo. Mas enfim, Smash como pra mim, a minha franquia preferida. Tipo, não é meu jogo preferido nem o Smash, mas como franquia eu acho incrível. E esse novo Smash tava meio que tipo. Todo mundo já tava esperando desde o lançamento do Switch, porque desde o Nintendo 64 tá saindo um Smash pra cada console que a Nintendo faz. E na cena competitiva do Smash 4, que é o mais recente atualmente, já tava começando a saturar, assim. E também pelo fato de que a Nintendo tá pouco se fudendo para os jogadores. E como exemplo de um personagem chamado Bayonetta, que foi como DLC paga e ela se tornou o personagem mais apelão da história. E a Nintendo demorou alguns meses pra nerfar ela e ela ainda continua sendo o melhor personagem do jogo. E ela não sofreu nenhum outro nerf desde então. Então, Smash Bros tava meio abandonado e esse novo é meio que um alívio pra a maioria dos jogadores. Eu acho que a Nintendo vai apostar todas as suas cartas nesse último Smash. Vai ser o cargo-chefe do Nintendo Switch, porque depois de Mario Odyssey, todo mundo tá preparado para lançamentos extraordinários da Nintendo. E eu acho que eles vão apostar tudo nesse Smash também. Sim. Vai lembrar também que a Nintendo tá lançando aproximadamente 1 ou 2 jogos muito bons pro Switch por ano, que desde o seu lançamento, aí com o Smash desse ano, e teve também e nesse ano ainda teve o Tropical Freeze do port pro Wii U e o Kirby e Star Allies. Então tem esses 2 jogos, então não se espera grandes lançamentos do Switch até o próximo ano, com exceção de Pokémon pra Switch, que também provavelmente vão falar tudo sobre ele na E3 desse ano. Verdade. Que muita gente tá muito animada também, porque Pokémon foi por muito tempo meio que meio que exclusivo dos portáteis. E bem, o Switch é meio portátil. Aí, desconsiderando os jogos zoados que tem pra Wii U, assim, então um Pokémon de verdade está vindo pro Switch. Além desses jogos aí, vai vir também o Metroid Prime 4, né? A gente espera. O novo jogo do Yoshi, que até agora foi batizado como só Yoshi. Mario Party, Pikmin, Fire Emblem e mostrar mais sobre o Bayonetta 3, né? A gente espera isso tudo aí da Nintendo, mas o hype tá em cima do Super Smash Bros.
Vale lembrar que esses jogos aí, Mario Party, Pikmin e Fire Emblem foram uma porra as últimas edições dele. E vou falar aqui da lista do Walmart, né? A lista que saiu aí do Walmart. Vou falar rapidamente dela, porque a gente já falou dos rumores principais. Vou falar só o que saiu e vocês tiram suas próprias conclusões. Assassin's Creed já foi dito que não vai ter, mas saiu na lista. Beyond Good and Evil 2 já foi confirmado pela Ubisoft. Borderlands 3 já foi desmentido pela Gearbox. Destiny Comet, que é uma DLC de Destiny, pode vir, provavelmente virá. Saiu na lista também um Dragon Quest 2, só que a gente acha, né, que é possivelmente um Dragon Quest Builders 2, né? Dreams para PS4, Final Fantasy VII Remake, que a gente tá esperando há muito tempo, da Square Enix para PS4 e Sony. Forza Horizon saiu na lista 5, mas não saiu nem o 4 ainda, então se for um Forza Horizon vai vir o 4, né? Gears of War saiu na lista, Gears of War 5, né? Insurgency Sandstorm para PS4 e Xbox One. Just Cause 4 saiu na lista também, Last of Us 2 saiu na lista. Lego DC Villains saiu na lista também. Metroid Prime 4 saiu nessa lista. NBA 2K19, que é o óbvio, né? Rage 2 foi confirmado. Splinter Cell, que a gente falou do personagem que apareceu no Ghost Recon. Super Smash Bros, que já teve um anúncio. E The Division 2, que a Ubisoft já confirmou também. E agora, mais um xodó pra mim, né? Mais um amor. Falar sobre um rumor que saiu no 4chan, que é um jogo Maia da From Software. Olha só, From Software que faz o meu querido Dark Souls. Alguém aí também joga Dark Souls? Eu joguei Dark Souls por muito tempo, sabe? Mas eu joguei o famoso pior Dark Souls, que é o 2. Apesar de ser o pior, eu ainda acho que é um jogo fantástico. Isso de Dark Souls? Brincadeira. Eu ainda acho que é um jogo fantástico. Ele tem elementos de Dark Souls que me agradam muito. E, sinceramente, dessa distribuidora, eu vejo muita dificuldade em sair um jogo ruim. Vejo muita dificuldade. Realmente. Gameplay é um destaque majoritário. E a história, que é revelada pouco a pouco, também é uma marca registrada da empresa que esperamos ver nesse novo jogo Maia. O problema é que é um rumor underground mesmo, né? Eu creio que não vai acontecer. Esse rumor, ele vem baseado naquele teaser que saiu, que ficou todo mundo hypado, Bloodborne 2, meu Deus. Ninguém hypou pra ser um novo Dark Souls, porque já disseram que acabou Dark Souls. Mas, entre o que saiu desse jogo, saiu que terá estética Azteca, Maia, tribal, nessa vibe aí, ênfase em técnicas de combate, em estilos marciais, como a gente viu no Nioh. Armas corpo a corpo podem existir, mas não terão foco. Olha só, isso daí é curioso. Combinação de movimentos específicos de armas não existirão. Saiu tudo no 4chan. Os jogadores vão customizar seus golpes e estilos de luta, e as armas de corpo a corpo estão inclusas nisso, como eu falei, num sistema similar ao Nioh. Terá o mesmo aspecto de fantasia sombria que Dark Souls, e vai ser um projeto colaborativo entre a Sony Japão e a From Software. Isso daí, no mesmo esquema ali do Bloodborne, isso daí que me fudeu, né? Porque eu acho que não vai acontecer isso. Eu tenho quase certeza que não vai. Infelizmente, porque esse jogo poderia ser incrível. Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais esperados desde No Man's Sky. Se pode comparar isso. Ai meu Deus. Não compare não, por favor. Se esse jogo flopar, já cria um mau agouro, é a culpa de Lucas, se for ruim, viu? Já logo. Criou. Se for ruim, fica registrado que se o jogo for ruim é culpa de Lucas. Claramente, culpa de Lucas. Mas enfim, tá sendo ultra esperado, sendo que, ao contrário de No Man's Sky, que eles ficaram alimentando o hype até o lançamento, Cyberpunk 2077 praticamente não se tem notícias.
desde o primeiro trailer de 5 anos atrás, pela CD Projekt Red, que, para lembrar, que fez Witcher 3, que ganhou o jogo do ano lá e tudo mais, delícia. Tem o Twitter do jogo e eles fizeram um tweet recentemente que tinha só que o tweet era beep e era isso, sendo que dá a entender que é como se o jogo estivesse vivo, ele tivesse tipo Vivo, exato. ele foi ligado o jogo, então podemos esperar algumas coisas disso daí no futuro próximo. Espero que na E3 desse ano. Sim. Só pra dar uma retomada na conferência da Sony, eu também tenho muita esperança, eu pago muito pau pra jogo do Spider-Man. Muitos jogos do Spider-Man que já lançaram, pra mim são jogos fantásticos. Aquela mecânica de se movimentar livremente na cidade, com as teias e a quantidade diferente de finalizações que ele tinha. E pelo que eu vi dos trailers desse novo Spider-Man, ele vai pegar muitos elementos daquele Spider-Man de... Eu não me lembro, era um que ele viajava no tempo. Vocês sabem o que eu tô falando? Que ele viajava entre dimensões, Sei. aí tem vários Spider-Man. Uhum. Esse jogo, pra mim, é um dos melhores jogos Joguei no Wii. que tinham no PS2 e PS3. Eu jogava muito na casa de um amigo meu esse jogo. E pra mim, ele é referência pra qualquer outro jogo do Spider-Man. Nossa, eu pago muito pau pra esse jogo, velho. Pago muito pau. Muito bom. E aproveitando que tu retomou a conferência da Sony, já que é um podcast sobre hype, quais são os jogos que vocês estão mais hypados pra E3, né? Vamos conversar aí sobre um pouco Acho que o o hype meu, que a gente espera da E3. acho que o meu é meio óbvio assim. Mas sim, Smash 5, sei lá, um negócio aqui tipo, nenhum jogo de Smash até agora foi ruim. O Smash 4, tipo, Smash 4 e Brawl, eles são meio que... Não, Brawl mais ainda, que é meio que ovelha negra assim. Mas é porque não tem muitas mecânicas competitivas. E... Como é? Que é um ponto forte, né? O Melee, que é o antecessor do GameCube, é um dos jogos com a maior base competitiva assim, que tem de todos. E ela tá ativa até hoje, depois de 16 anos. E tá aí, sendo que Brawl e Smash Bros não são jogos ruins, eles só são, não são competitivos o suficiente pra muita gente. Mas, nenhum jogo, na verdade, praticamente nenhum jogo de Sakurai, que é o criador de Smash e também de Kirby, praticamente nenhum jogo dele deixou a desejar nessas algumas décadas de trabalho dele. Então, sim, muito provavelmente vai ser um jogo bom e eu vou jogar pra caralho ele. Até porque eu só jogo Smash em emulador, porque eu sou um pirata Pois é. da internet. E Agora, comparar Smash 5 com algum flop, tu não compara, né? bem, Não, Brawl foi... Comparar o meu boca de santo. Cyberpunkzinho, comparar o meu Cyberpunkzinho com o No Man's Sky, compara, né? Mas comparar teu Super Smash com outro flop, tu não compara. É foda. Não, a Nintendo não é famosa por ter flops absurdos que nem Isso é verdade. No Man's Sky, assim. O maior flop que a Nintendo teve foi o Wii U. E não foi nem um jogo. Foi um console inteiro. Foi um console inteiro. E que, sinceramente, alguma hora ia bater. Tem que ter o fudido. Sim, falando de hype... Tipo, o Wii todo mundo fala assim, não, pô, Wii, merda, não sei o que, Xbox 360 3 vezes melhor. Sendo que o Wii é o console mais vendido da história, assim, aí tem isso. Fazer o que, né? Só o mais vendido. Sim, aí... Cortando Samuel, eu já sei qual é o jogo que ele tá mais hypado pra E3. Já sabe? Bora lá, vai, diga aí, qual é? Ele tá esperando... DLC de Harry Potter Mobile. Puta DLC de que Harry Potter pariu, no mobile. Puta É isso que ele pariu. Já é basta as microtransactions, mas eu quero uma expansão. Expansão pra Harry Potter Mobile.
Harry Todo Potter mundo- Mobile, criaturas magníficas e onde elas se encontram, sei lá, uma mais porra dessa. fantásticos. Quero essa expansão. Isso. Se não tiver, eu vou ficar decepcionada. Não, mas. Mas falando sério. Falando sério, vamos lá. Eu espero. Assim, eu pago muito pau pra Fallout e pra Skyrim, aí. Apesar de ser uma coisa que assim, eu não acho realmente que vai acontecer. Se for lançar alguma expansão pra Fallout, ou sei lá, uma remasterização. Pronto, uma coisa que, nossa, eu ia me apaixonar, velho. Remasterização do Fallout 3 e New Vegas. Puta que pariu. Puta que pariu. Mais fácil DLC de Fallout Só 4. tu, né, no caso. Se remasterizarem New Vegas pra mim, já foi feito a E3 pra mim, já. Não preciso mais nada. Tá ótimo. Tá ligado? Mas sobre coisas mais concretas, eu tenho muitas expectativas sobre o próprio Spider-Man, que eu falei. Eu acho que tem muito potencial pra ser um jogo bom, já que é um jogo do Spider-Man, né? Difícil ser ruim. E é uma fórmula já muito feita. Ah, não é não. Não, sim, é difícil ser ruim sim. Bem ruim. Do jeito que está hoje em dia, é difícil ser ruim. Eu me mantenho nesse argumento. E eu acho que, além desses, o Smash 5, né? É difícil você não ficar ansioso por um novo Smash. A Nintendo, em geral, promete e vive por essa promessa. E todos os jogos de Smash sou muito fã deles. Gosto muito de jogos de luta e Smash inovou muito nessa área, sabe? Eu acho que o Smash 5 talvez esteja aí pra detonar. Há inclusive a possibilidade de Smash 5 ser a versão definitiva de Smash, depois de tanto tempo assim. Mas, sei lá, é difícil. Na geração que a gente tá agora é difícil imaginar o futuro, assim, o que será de superior ao que a gente tem hoje em dia. É meio estranho pensar nisso. Pois é. Vão achar que eu sou muito sonista, mas eu tô muito hypado pra The Last of Us Vão achar. Parte 2, né? Vamos achar. Como se tu não fosse. Mas puta que pariu, velho. The Last of Us. Velho, mas não tem como não ser sonista. Olha os jogos que o Xbox lançou esse ano, velho. Sim, porra. Sea of Thieves, que porra é essa? Eu Não não tem consegui aquele- jogar 40 minutos do jogo, velho. Qual é aquele jogo lá? Como é? Sea of State of Icarus, Decay uma merda 2. dessa. Não sei o que é of Icarus. Que é tipo. Que é basicamente Sea of Thieves. Sendo que Indy e no ar, assim, com a da voadora. E aparentemente é melhor. É tipo, de uns 5 anos atrás. Sea of Thieves é muito ruim, eu não consegui jogar nem 40 minutos. Agora, o State of Decay 2 eu tô jogando e eu joguei bastante, eu joguei acho que umas 12 horas dele. E eu não tô gostando do jogo, velho. Eu tô jogando exatamente pra poder falar mal. Porque, véi, Não, tem como aquele jogo, talvez velho. ache que eu sou sonista, né? Talvez. Não, tudo tipo, bem. reclama que eu sou fanboy da Nintendo, aí tá esse cara daí. Meu amigo. É foda. Tipo, o pior é que tu não fala nem da Nintendo, assim, só fala da Xbox mesmo, que tá cagando tudo. Mas eu concordo, sim, Microsoft, meu amigo, vamos melhorar. tá complicado. Eu espero que ela lance coisas boas. Pra valer o peso que eu tenho aqui, que é o Xbox. Enfim. Voltando pro hype, é o The Last of Us Part 2, né? Porque puta que pariu, aquele jogo. O 1 revolucionou a indústria e eu espero que o 2 também. O que dá um medo, né? Porque o hype por esse jogo vai ser absurdo. Eu acho que o hype pra cima do The Last of Us 2 vai ser o maior hype que já tá sendo, né? O maior hype que o mundo dos jogos já viu. Porque fica todo mundo na expectativa pra ver como é que ele Não, vai mas melhorar esse é um hype bem em grande também. relação. Não. No Man's... Tá comparando de novo, man. Tô comparando de Meu Deus, novo. No Man's Skies. É impossível falar de hype sem falar de No Man's Sky, certo? Então, é esse o meu medo, tá ligado? Porque a gente fica esperando pra ver como é que eles vão melhorar o que já é perfeito, tá ligado? Pois Isso que eu é. tô falando aqui. Como é que eles vão melhorar um The Last of Us? Como é que eles vão fazer um The Last of Us 2 melhor que um? Não tem como, sabe? Provavelmente não, aí difícil, tudo e tudo. O hype é esse, fudeu, né? Eles não vão fazer. Mas também tem o Cyberpunk da CD Projekt Red, que The Witcher 3 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E é isso, esses são meus hypes principais aí. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido até aqui. A gente tá com 1h40 de gravação, acho que esse episódio vai ficar com uns 50 minutos por aí. Obrigado por ter escutado até aqui.
Obrigado, Lucas. Obrigado, Samuel, por esses isso. momentos. Sei lá, foi um prazer estar aqui. Eu nunca fiz. Na verdade, já fiz, mas vamos desconsiderar isso. Algo parecido antes. Eu fazia vídeo de Minecraft quando eu era pequeno. Mas. Bem comparável. Como é? Legal. Vamos fingir que eu nunca fiz nenhuma coisa de mídia antes. E Tudo bem. pelo menos a primeira de qualidade. Então espero voltar a estar aqui nas próximas vezes que tiver esse podcast. Então é isso. Obrigado aí, Felipe. E as pessoas que estiverem ouvindo. Bom, eu também gostaria de agradecer. Pra mim é muito novo. Eu realmente nunca participei muito dessas coisas de mídia e pá. Eu sou meio... sei lá, eu sou meio reservado, mas eu acho que um papo desse, que um podcast pode prover, assim, é sempre bom. E espalhar sua opinião pros outros, né? Seja que as pessoas achem legal, achem ruim. Tipo, comenta aí, né? Se vocês acharam que a gente só falou merda, se foi interessante. E sugestões pro Se é próximo que tem episódio. algum lugar pra comentar, né? Eu não sei nem... a gente Vai ser no nem sabe onde YouTube, que vai pode sair. relaxar, vamos Mas botar no a YouTube. maioria tem. E eu gostaria de agradecer a Felipe por essa oportunidade e ele vai ser nosso editor, o que vai fazer basicamente 99% do trabalho. Pois é. A gente fala... nós três falamos merda e ele filtra.